Mais de 8 bilhões de toneladas de resíduos plásticos alteram a química dos oceanos, onde as ondas agora carregam polímeros em vez de apenas sal. Mas o que permite a uma máquina operar suavemente em um ambiente onde nada é previsível? Diante da magnitude do problema, muitas nações recuaram, mas engenheiros norte-americanos desenvolveram uma resposta técnica robusta. A solução utiliza correntes naturais para guiar os detritos a uma zona de captura autônoma. À primeira vista, o sistema parece flutuar passivamente, mas na prática, ele canaliza forças hidrodinâmicas complexas. Pode-se notar como a estrutura se adapta ao movimento constante da água. Mas isso é apenas o começo. O lixo deriva para o interior da barreira impulsionado pelo próprio fluxo marinho. O equipamento mantém sua posição estrategicamente sem lutar contra a maré. Vê-se a tecnologia convertendo a imprevisibilidade do mar em eficiência de coleta. O design permite que os resíduos se acumulem sem perseguição ativa por embarcações. A estrutura resiste às condições adversas, enquanto retém o material sintético flutuante. Os segredos de sua operação garantem a estabilidade do processo. O mecanismo expõe agora sua lógica de funcionamento. 20 milhões de toneladas de detritos fluem para as águas oceânicas anualmente. Por que a persistência desse material na coluna d'água desafia a degradação natural? A resposta reside na estrutura molecular dos polímeros descartados. Cerca de 80% de todo esse volume é constituído de plástico. Sua resiliência permite que ele permaneça intacto no ambiente subaquático por séculos. Pode-se notar como as correntes empurram esses fragmentos, acumulando-os em zonas de lixo flutuantes gigantescas. À primeira vista, parece um problema estático, mas na prática, os detritos penetram silenciosamente na teia alimentar marinha. Isso impacta mais de 700 espécies oceânicas e atinge a população humana. Mas isso é apenas o começo. Se recuperados e reprocessados, esses materiais transformam-se em novos recursos. Uma grande parte da massa coletada converte-se em plásticos reutilizáveis e fibras de engenharia para o setor têxtil, incluindo a recuperação de metais. A operação economiza milhares de quilowatts-hora de energia. O processo evita que milhões de toneladas de dióxido de carbono escapem para a atmosfera. Dessa forma, molda-se uma economia oceânica circular estável. 5 a 10 toneladas de resíduos marinhos mistos são recolhidas em uma única operação de limpeza que dura de 8 a 10 horas. Por que é necessário um esforço logístico tão massivo e tecnológico em áreas como o Giro do Pacífico Norte ou o Golfo da Tailândia? À primeira vista, o oceano parece vasto o suficiente para dispersar esses materiais naturalmente. Mas, na prática, correntes específicas concentram os detritos em camadas densas que exigem intervenção nacional imediata. Embarcações de limpeza dedicadas servem como os principais cavalos de batalha nessas condições implacáveis de águas abertas. 2 braços mecânicos hidráulicos estendem-se para fora do casco de cada embarcação, varrendo a superfície da água em um padrão amplo e semelhante a um leque para capturar o lixo à deriva. De garrafas plásticas e sacolas descartadas até redes de pesca abandonadas, o material coletado é direcionado para sistemas de canais flutuantes ligados à estrutura do navio. Em seguida, a carga move-se para transportadores de aço inoxidável posicionados no convés. O equipamento gradualmente funila os detritos para grandes compartimentos de armazenamento enquanto a embarcação avança. Mas isso é apenas o começo da cadeia de recuperação. Nem todo o material descartado chega ao mar aberto, pois uma grande parcela fica alojada em rios, reservatórios e canais. Nesses locais, os resíduos acumulam-se em camadas densas que restringem fisicamente o movimento da água. Ambientes assim exigem equipamentos mecânicos compactos, sendo mais comuns as escavadeiras do tipo garra, montadas em caminhões basculantes. Cada caçamba de aço
pesando perto de 1000 libras, desce profundamente abaixo da superfície para colher detritos mistos, garrafas, sacolas plásticas, galhos e até pneus velhos. Cada levantamento individual pode remover entre 500 e 1000 libras de lixo, permitindo que uma única equipe limpe um segmento de rio de centenas de pés de comprimento em poucas horas. Essa eficiência mecânica torna o processo quase 10 vezes mais rápido do que a limpeza manual tradicional. No entanto, em muitas regiões costeiras, a coleta ainda depende de pescadores locais e voluntários que operam sob o sol escaldante. Eles utilizam pequenas redes e ganchos de seus barcos para recuperar os resíduos. Cada indivíduo pode recuperar apenas algumas centenas de libras de lixo por dia, mas o esforço representa o passo inicial essencial na cadeia de reciclagem do oceano, e isso ainda não é o limite da operação logística. Após o término da etapa de recuperação, o lixo coletado é levado de volta à costa por embarcações especializadas em escumação de lixo, projetadas exclusivamente para capturar detritos flutuantes. Um escumador compacto, medindo aproximadamente de 25 a 30 pés de comprimento, pode acumular cerca de 5 toneladas de material durante uma operação de 8 horas. Quando sua área de armazenamento atinge a capacidade máxima, um transportador hidráulico na proa levanta a carga. Pode-se notar como todo o volume é descarregado na zona de recebimento em terra firme. Neste ponto, a fase de triagem preliminar começa oficialmente, lidando com uma mistura recém-descarregada que inclui um amplo espectro de itens. Plásticos, metais, madeira, algas marinhas e lodo orgânico formam uma pilha caótica que exige organização imediata. Trabalhadores conduzem uma inspeção rápida para remover objetos superdimensionados ou perigosos, como redes de aço, boias de óleo e pneus. Aparentemente, não é complexo separar esses itens grandes, mas na prática, essa triagem manual protege os mecanismos sensíveis das etapas seguintes. O material restante é então colocado em um transportador de alimentação, que o transporta para o sistema de peneiramento. Depois, fica mais complexo. Dentro da linha de triagem, um tambor trommel classifica os resíduos estritamente pelo tamanho das partículas. Areia, lodo, conchas e pequenos fragmentos passam pelas perfurações do tambor rotativo, enquanto garrafas e embalagens maiores permanecem dentro da estrutura. Esse fluxo residual, que consiste principalmente de plásticos e nylon, move-se para uma correia de triagem manual. Ali, trabalhadores separam cada categoria em preparação para o próximo estágio. O material classificado segue adiante, pronto para o processamento final. – 160 a 180 graus Fahrenheit. Esse é o patamar térmico exato que a água deve atingir nos tanques de lavagem industrial para iniciar o processo. Essa temperatura elevada não é uma escolha aleatória, mas uma necessidade absoluta para processar os detritos plásticos resgatados dos oceanos. Por que submeter o material a um tratamento térmico tão agressivo antes mesmo da triagem molecular? Aparentemente, uma lavagem simples com água fria removeria a sujeira visível, mas, na prática, o plástico marinho carrega uma camada invisível e resistente de sais cristalizados, óleos e colônias microbianas acumuladas durante anos de submersão, que contaminariam irremediavelmente o novo produto se não fossem erradicadas pelo calor. Nos tanques de lavagem mecânica, eixos rotativos equipados com pás robustas giram incansavelmente, gerando um fluxo turbulento que raspa fisicamente as incrustações da superfície de cada fragmento. O líquido de lavagem é uma fórmula precisa, combinando agentes de limpeza suaves com compostos neutralizadores de cloreto para eliminar resíduos químicos. Pode-se notar como a água escura e agitada remove as impurezas, enquanto o vapor sobe da superfície devido à alta temperatura. Esta fase de limpeza profunda
dura de 15 a 30 minutos, variando estritamente conforme o grau de poluição da carga recebida. Mas isso é apenas o começo. O material recém-lavado é transferido para um lavador de tambor rotativo, que gira em alta velocidade enquanto jatos de água de alta pressão bombardeiam o plástico para desalojar areia teimosa e algas remanescentes. Após a lavagem física, entra em cena a física dos fluidos em um tanque de flutuação que classifica a identidade dos plásticos. O polietileno tereftalato, ou PET, afunda decisivamente para o fundo, enquanto o polietileno de alta densidade e o polipropileno permanecem flutuando na superfície. Vê-se claramente a separação das camadas de material na água, garantindo que polímeros incompatíveis não sigam juntos para a próxima etapa. O material lavado é então submetido a uma secadora centrífuga para extração da umidade superficial, seguida por uma secagem com ar quente a temperaturas controladas. Em instalações de maior porte, sistemas de desodorização à base de ozônio tratam as emissões de vapor, neutralizando odores orgânicos e bactérias. O fluxo de resíduos plásticos, agora seco, entra na etapa de pré-triagem, onde o sistema prioriza a separação dos dois tipos mais valiosos, PET e polietileno de alta densidade. O material misto avança para dentro de um enorme tambor de aço rotativo. À medida que ele gira, pequenas perfurações permitem que poeira, areia e partículas finas caiam, enquanto as garrafas maiores continuam avançando. Essa classificação por tamanho previne bloqueios catastróficos nos equipamentos subsequentes. O fluxo viaja ao longo de uma esteira de triagem manual, onde trabalhadores removem itens indesejados como latas de metal, nylon e papelão que escaparam da automação. Simultaneamente, um removedor automatizado de tampas e rótulos utiliza pressão de ar em vórtice para arrancar componentes plásticos diferentes do corpo da garrafa. Detectores magnéticos escaneiam continuamente o fluxo, ejetando quaisquer peças de metal residual ou grampos. Depois desse passo de purificação mecânica, o material restante consiste principalmente de garrafas PET limpas e uniformes, prontas para a fase de moagem que se segue. Os corpos das garrafas são direcionados para um granulador de alta velocidade. Dentro da câmara blindada, centenas de lâminas de liga metálica giram a vários milhares de rotações por minuto, fatiando as garrafas em pequenos pedaços conhecidos como flocos. Em uma única hora, uma máquina pode processar entre 2.000 e 3.000 libras de plástico. A câmera desliza sobre o equipamento, revelando como o que era uma montanha de garrafas se transforma em um fluxo constante de material uniforme em questão de minutos. Os flocos resultantes, com apenas algumas polegadas de tamanho, são pequenos o suficiente para passar pelos sistemas de processamento térmico sem causar obstruções. A granulação também aumenta a eficiência energética. O plástico fragmentado derrete mais rapidamente na unidade de extrusão, cortando o uso de eletricidade em até 40% em comparação com o derretimento de pedaços sólidos. Nesta etapa, não termina. O processo avança para a triagem de precisão em escala microscópica. Sistemas ópticos assumem o controle com sensores de alta velocidade, examinando cada floco individual e avaliando sua cor, clareza e características de superfície em apenas alguns milésimos de segundo. Quando o equipamento detecta um fragmento de PET transparente, uma peça verde, uma partícula branca de polietileno de alta densidade ou um material não relacionado como madeira ou vidro, um jato de ar comprimido precisamente mirado remove o intruso da corrente principal. Uma única unidade é capaz de analisar mais de 1.000 partículas a cada segundo, mantendo um nível de precisão superior a 95%. Cada pulso de ar é direcionado a apenas um fragmento minúsculo, pesando menos de 1 milésimo de onça, sem perturbar o material vizinho. O resultado é um fluxo de flocos de plástico limpos e uniformes,
classificados ordenadamente em categorias distintas. Esses flocos aprovados são entregues a uma unidade de extrusão em larga escala, onde são aquecidos a temperaturas extremas até liquefazerem. À primeira vista, o derretimento parece simples, mas é aqui que a pressão força o material fundido através de uma tela de metal ultrafina que captura quaisquer contaminantes persistentes. O plástico refinado é então direcionado para um sistema de peletização subaquática, onde é instantaneamente cortado em milhões de pequenos grânulos conhecidos como pellets. O circuito de resfriamento de malha fechada solidifica os pellets imediatamente após o corte, conferindo-lhes um tamanho consistente e acabamento liso. Desses pellets de PET reciclado, a fábrica avança para a fase de moldagem de pré-formas. O material é verificado quanto à consistência e enviado para uma unidade de moldagem por injeção, onde é aquecido a cerca de 480 graus Fahrenheit. Nesse estado amolecido, o plástico é injetado em um molde de aço, formando um tubo de paredes espessas com uma abertura roscada já projetada para encaixar uma tampa de garrafa. Cada pré-forma é projetada para suportar tanto temperaturas elevadas quanto pressão interna, garantindo estabilidade durante o manuseio. Muitos fabricantes focam exclusivamente na produção dessas pré-formas e as entregam a fábricas de engarrafamento, onde são reaquecidas e expandidas para sua forma final. Na fase seguinte, as pré-formas são aquecidas até atingirem uma condição maleável e borrachuda, sendo então transferidas para uma máquina de moldagem por sopro e estiramento. Ar comprimido de alta pressão é injetado através do gargalo, fazendo o plástico macio se expandir e pressionar firmemente contra a superfície interior de um molde de metal, com o formato da garrafa final. Uma pré-forma de apenas 4 a 5 polegadas de altura pode esticar para quase 4 ou 5 vezes suas dimensões originais. Tudo só se complica com a velocidade da produção. Uma vez completada a moldagem por sopro, cada linha automatizada é capaz de produzir milhares de garrafas em meros segundos, com uma taxa de defeito quase nula. Sistemas de inspeção a laser monitoram constantemente a espessura da parede, simetria e transparência para manter a qualidade consistente. Após deixar o molde, o corpo da garrafa ainda está extremamente quente e propenso a distorções. Por isso, a linha de produção o guia imediatamente para uma câmara de resfriamento rápido que usa ar gelado ou água circulante. Esta etapa dura apenas alguns segundos, mas é suficiente para estabilizar a estrutura e travar a forma no lugar. Em algumas instalações avançadas, o calor liberado das garrafas recém-formadas é capturado e reutilizado para aquecer a água de resfriamento, baixando o uso geral de energia. Apenas parece óbvio que a garrafa está pronta, mas na prática, ela deve passar por rigorosos controles de qualidade antes de sair da fábrica. Sensores ópticos, câmeras de alta resolução e sistemas de teste de pressão identificam até as falhas mais minúsculas, incluindo microfissuras, bolhas de ar presas ou inconsistências dimensionais. Certas amostras são selecionadas para avaliações mecânicas, como resistência à tração, compressão e impacto. Para garrafas designadas para aplicações alimentícias, uma triagem química adicional assegura que não haja resíduos nocivos presentes. Somente após satisfazer todos os requisitos, as garrafas são agrupadas, empilhadas em paletes e envoltas em filme retrátil para proteção. Robôs de paletização automatizados organizam milhares de unidades com precisão de polegada, etiquetando cada lote com um identificador de rastreabilidade único. Da área de distribuição central, os produtos acabados são enviados para fábricas de bebidas ou locais de varejo. O material segue adiante pela cadeia logística, completando sua transformação de resíduo descartado em recurso renovado.
Dezenas de etapas técnicas rigorosas compõem a jornada completa de conversão do plástico oceânico em um novo ciclo material estável. Por que essa transformação é considerada muito mais extraordinária do que a simples reciclagem aparenta na superfície? A resposta não está apenas na coleta física dos detritos nas águas. Ela reside na engenharia química avançada que purifica e reestrutura polímeros desgastados, reintegrando-os totalmente à cadeia de manufatura moderna como recursos renovados. Vê-se como o material bruto, antes flutuando sem rumo pelas correntes marítimas, agora avança rapidamente pelas linhas de processamento automatizado. À primeira vista, a limpeza parece uma operação simples de lavagem, mas na prática exige sistemas térmicos e mecânicos precisos para eliminar contaminantes microscópicos da estrutura plástica. Isso garante que o insumo final suporte as exigências técnicas da indústria. Mas isso é apenas o começo da nova vida do polímero. O material recuperado adquire características de resistência e durabilidade comparáveis à matéria-prima virgem, pronto para novas aplicações. Pode-se notar a textura uniforme e a cor consistente dos novos componentes saindo das máquinas de moldagem. A inovação tecnológica converte o problema do desperdício em soluções tangíveis de renovação contínua. O processo conclui esta fase, consolidando o resíduo transformado como um recurso valioso para o futuro.